A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue repousada sobre a sua vida e sobre a sua família. O bom desejo do meu coração, querido amigo, irmão, irmã, você que está aqui conosco, é que Deus continue a lhe guardar, abençoar rica e poderosamente a sua vida. Digo, meus amados, que é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando das riquezas da palavra do Senhor e expondo as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD no segundo trimestre de 2022. O que nos anima, o que nos dá força é saber que desse outro lado aí tem pessoas que estão sendo abençoadas, edificadas, estão sendo transformadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus de fato e de verdade continue abençoando a sua vida. A você, querido amigo e irmão, que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, deixo aqui o meu humilde pedido a você. É tão simples, Então, deixe aí a sua inscrição para que por meio desse seu singelo ato ou atitude possa estar também nos abençoando, assim também deixando o seu comentário do que você achou dos assuntos abordados ou do assunto abordado, algum ponto que você achou interessante, que queira contribuir, que queira enriquecer mais esta aula, coloque aí nos comentários em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui então, meus amados, para a lição de hoje, deixando aqui destacado, como sempre, a gente faz aqui o tema geral da nossa lição. Acompanhe aí o tema geral da nossa lição. O tema é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então os irmãos sabem que nós estamos estudando aí o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, que são os 3 capítulos que abrangem o Sermão do Monte. Dessa feita nós vamos para a nossa 4ª lição. Veja como passa rápido, meus amados? Nós já vamos para a nossa 4ª lição. Acompanhe aí na tela. O título da nossa lição, o título é Resguardando-se de sentimentos ruins. Resguardando-se de sentimentos ruins. Esse então é o título da nossa lição de hoje. Nós vamos para os objetivos. Acompanhe na tela os objetivos dessa lição. O primeiro deles é expor que o Evangelho não é antinomista. Segundo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Terceiro, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Bendito seja o nome do Senhor. Esses então são os objetivos, meus amados, da nossa lição. Nós vamos ver como está ali dividida e subdividida a nossa lição. Você acompanha aí na tela os pontos ou tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é: o Evangelho não é antinomista. O primeiro ponto diz: o que é antinomismo? Segundo subponto, a lei e o Evangelho. Terceiro subponto, legalismo versus antinomismo. O segundo ponto da nossa lição, meus amados, diz: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. O primeiro subponto diz: Jesus e o 6º mandamento. O segundo subponto diz: a cólera no contexto bíblico. E o terceiro subtópico é o valor da pessoa humana. O terceiro tópico da nossa lição diz: a oferta do altar e a desavença. O primeiro subtópico diz: a oferta do altar. O segundo subtópico diz: evitando a desavença. Bendito seja o nome do Senhor. Apenas esses 2 subpontos desse terceiro tópico da nossa lição. Então, meus amados, vocês viram aí como está dividida a nossa lição. deixando aqui registrado para nós o textual e a verdade
prática. Veja aí na tela o textuário da nossa lição, que está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 22, abre aspas, diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. Um texto muito forte pronunciado pelo próprio Cristo, né, meus amados? Vamos aí para a verdade prática, acompanhe na tela a nossa verdade prática que diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Que lição maravilhosa, né, meus amados? Já deixo aqui adiantado que será uma aula bem pesada. Tentaremos ser o mais profundo possível, de maneira que a nossa vida seja de fato e de verdade muito enriquecida. E como eu tenho alertado aqui aos irmãos, não fique somente me olhando. Pegue a sua revista, pegue um caderno ou uma caneta, pegue a sua Bíblia e conforme eu for fazendo a leitura, meus amados, vocês vão acompanhando a leitura junto comigo. Isso faz todo o sentido, isso faz toda a diferença. Que ao passo que eu vou lendo, meus amados, vocês vão acompanhando, eu for falando, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo, além daquilo que eu estou falando, ele falará coisas novas ao seu coração. E é necessário que nesse momento você possa estar aí rabiscando, escrevendo, anotando, meus amados. E assim nós vamos crescendo nessa graça e nesse conhecimento. Amém? Então, pegue sua revista, pegue uma caneta. Não fique somente me escutando e você vai ver que o resultado é muito maior. O resultado vai ser muito maior. Amém? Então vamos lá. Eu quero aqui pegar do título da nossa lição. Os irmãos sabem dessa particularidade nossa aqui do canal, né? Tentar extrair o máximo da nossa lição. Então, quando eu olho para o título da nossa lição que diz resguardando-se de sentimentos ruins. Resguardando-se de sentimentos ruins. Quando nós lemos esse título, dá a entender que esse resguardar é algo que nós temos que estar atento para não sermos atingidos, resguardando-se de sentimentos ruins, como se fosse algo que viesse de fora para dentro, não é isso? Resguardando-se de coisas ruins, ou seja, tendo cuidado, evitando, mas dá a entender que parece que é algo que vem de fora para dentro. Mas no decorrer da lição, a gente vai perceber que não é isso que acontece. Não é essa a realidade, né? Resguardar-se de algo que vem de fora para dentro, como eu mesmo pontuei aqui. Mas é algo que está dentro de nós e é a nossa luta e não deixa manifestá-la. Ou seja, essa é a nossa luta. Na verdade, não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. E qual é a nossa luta? Já que o título está dizendo resguardando-se, seria uma luta. Mas que luta é essa? É fazer com que esses sentimentos ruins que já estão dentro de nós não sejam manifestados. Então, resguardando-se de sentimentos ruins não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que já está dentro, e a nossa luta é fazer com que esses sentimentos não se manifestem. Eu já deixo aqui uma referência para nós, meus amados, de Mateus. Anote aí e acompanhe comigo. Anote aí e acompanhe comigo. Mateus, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Mateus, capítulo 15, versículo 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. Observa? Ou seja, está dentro. Mas o que sai pela boca é o que está dentro, no coração. E isso contamina o homem. Porque do coração, Jesus está dizendo, do coração procedem o quê? Maus pensamentos,
mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina os homens. Observe que Jesus foi censurado pelos religiosos no contexto desse texto que nós estamos lendo, porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E na mentalidade dos judeus, comer sem lavar as mãos contamina o homem. E a gente sabe que de fato é. Mas Jesus pega essa realidade e aplica na questão espiritual. Ele diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, que já está no coração, que contamina o homem. Então veja que a nossa luta, meus amados, não é resguardar-nos de algo que vem de fora para dentro, mas é algo que já está dentro de nós e nós precisamos contê-la, não deixar, não permitir que isso venha se manifestar, amém? Porque segundo Jesus Cristo, isso contamina o homem, seja a pessoa, e um terceiro, o seu próximo, amém? Vamos adiante. Eu quero distrair aqui apenas um ponto do texto áureo. Quando eu olho para o texto áureo e que diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui para nós, dentre tantos, se nós fôssemos nos deter apenas nesse verso? É que olhando para esse texto, é um exemplo típico, como eu coloquei aqui, típico de que a graça não é tão frouxa como muitos pensam. Alguém sempre quer fazer essa distinção assim, tempo da lei e tempo da graça. E eu não estou dizendo que isso seja errado, mas ao pensar desta maneira, dão a entender que no tempo da lei a coisa era mais severa, no tempo da graça a coisa é mais amena, a coisa é mais simples. O amor toma conta de tudo de maneira que não tem mais regra, não tem mais proibições, não tem mais ira de Deus, não tem mais juízo, não tem mais sentença, não tem mais punição. É assim que as pessoas veem. Só que nós estamos tratando ou fazendo menção de um texto que está no Novo Testamento, no tempo dessa graça que nós dizemos. Mas observe que, mesmo no tempo da graça, nós vemos Jesus não afrouxando um mandamento. Não, nós vemos Jesus, ele apertando ainda mais, ele deixando a coisa mais firme, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar-se contra o seu irmão. Ele diz, visto que foi dito, se alguém matar assim, eu, porém, vos digo, se alguém irar-se, encolerizar-se, ter sentimentos perversos e mal contra o seu irmão. Jesus ele sai de um exemplo de prática e ele coloca agora como o sentimento que está dentro do coração do ser humano aflorando-se, ou seja, odiando o seu irmão. Isso é digno de juízo, segundo o próprio Cristo está aqui deixando estabelecido. Tá bem, meus amados? Então eu quero deixar esse ponto aqui para nós, que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um exemplo típico de que a graça não é como as pessoas pensam, não. As coisas frouxas, as coisas muito abertas, não. Jesus, ele apertou mais as coisas, ele deixou as coisas mais equilibradas, mais firmes. As pessoas é que tendem a querer afrouxar aquilo que Jesus nunca afrouxou, tá bom? Vamos para a verdade prática. Olhando para a verdade prática, dá para nós extrairmos algumas coisas também. Por exemplo, ela diz: a cólera e a ira a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Eu faço a pergunta, por quê? Por que a cólera e a ira
não podem dominar o coração do crente? A resposta que eu dou é: pressupõe-se que o crente tem o Espírito Santo. Eu disse aos irmãos, olhando para o título da nossa lição, que esse resguardar não é tomar cuidado de algo que está fora para dentro, mas é algo que está dentro e não se manifeste para fora. Já a nossa verdade prática está dizendo que cólera e ira é algo que não pode o quê? Dominar o coração do crente, ainda que esteja aqui dentro de nós, mas não pode dominar a vida do crente. Por quê? Porque pressupõe-se que o crente, que o cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus. Se nós formos observar lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós vamos ver o fruto do Espírito Santo. E dentre as virtudes desse fruto do Espírito Santo, nós temos o quê? O domínio próprio. Ou seja, alguém que pela força do Espírito Santo consegue sufocar esses sentimentos. Como nós dizemos, mortificar estes sentimentos. Por isso que a verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar a vida do crente, porque pressupõe-se que o crente ele tem o Espírito Santo, que uma das virtudes do Espírito Santo é o domínio próprio. Daí nós entendemos outra verdade, que só é possível nós dominarmos o nosso eu, só é possível nós dominarmos esses sentimentos pela ação do Espírito Santo em nós. Amém, meus amados? Continuando aqui ainda na verdade prática, quando diz elas, ou seja, a cólera e a ira, elas devem ser evitadas, e vencidas com o ensino da palavra de Deus. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino da palavra de Deus. Tem um provérbio, anote aí e acompanhe comigo, Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Olha como esse texto é glorioso, meus amados. Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Alguém que não tem um controle, alguém que não consegue dominar a sua natureza, o seu coração, os seus impulsos, alguém que não consegue dominar, segundo o contexto bíblico e os princípios da palavra do Senhor, é como uma cidade onde os muros estão derrubados. Olhando para o contexto bíblico e para o passado, muro nessa época significa algo que corresponde à segurança. E hoje não é diferente, mas naquela época muito mais. Toda cidade que tinha como o ar de estamos seguro é uma cidade que estava murada. Então veja que esta cidade que não tem muro, ela é vulnerável a todos os ataques. E a Bíblia aplica isso para a pessoa. A pessoa que não tem o domínio próprio é como esse muro, ou como esta cidade que não tem muro, ou seja, alguém vulnerável aos ataques. Por isso, meus amados, como diz aqui a verdade prática da nossa lição, né? Elas, ou seja, a ira e a cólera deve ser evitada. Porque é como se o muro estivesse sendo desabado e a gente ficasse agora vulnerável a todo e qualquer ataque. Por isso elas devem ser evitadas, meus amados. Olhando ainda para esse pequeno trecho da nossa verdade prática, quando diz elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, por meio do Evangelho é possível que esses dois sentimentos sejam
tratados, sejam contidos, sejam até ali sufocados. Como eu coloquei aqui, o Evangelho, por meio do ensino do Evangelho, por meio da palavra de Deus. O único meio pelo qual a pessoa pode conter, sufocar esses sentimentos, a palavra de Deus. Por exemplo, meus amados, em Salmos 51, verso 4. Salmos 51, verso 4. O que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo? Salmos 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Nós estamos aqui ainda na verdade prática, e eu comecei dizendo aos irmãos aqui que pressupõe-se que na vida do crente não se manifeste a ira e a cólera. Eu disse aos irmãos que quando nós deixamos esses sentimentos aflorar em nós, nós somos como cidades sem muro, desprotegidos, frágeis, vulneráveis aos ataques. E essa mesma verdade prática está dizendo que, além da ação do Espírito Santo, nós podemos vencer mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu trouxe aqui uma referência aos irmãos do Salmo 51, verso 4, do pedido de perdão de Davi após ter sido confrontado pelo profeta Natã, abandado de Deus, por ter pecado com Batseba. E ele começa ali a fazer a sua oração, seu clamor, e no meio dessa oração ele diz: pequei contra ti, somente contra ti pequei, é o que Davi diz. A pergunta que eu faço é: será que ele pecou somente contra Deus? Lógico que não. Teve ali Urias, teve ali a própria Batseba, ele traiu a própria família. Então ele pecou não somente, na análise fria, não somente contra Deus. Mas por que agora ele está dizendo que pecou contra o Senhor, somente contra ele pecou? Porque todo pecado, meus amados, é contra Deus. Todo pecado praticado, todo pecado cometido, todo pecado praticado em primeira instância, ele fere a Deus, ele atinge a Deus. Por isso que Davi agora está dizendo: pequei contra ti, somente contra ti pequei, porque todo pecado ele primeiro atinge a Deus, como eu coloquei aqui. Então, veja só outra referência aqui. A palavra de Deus como espada, porque nós estamos dizendo que o ensino do Evangelho, o ensino da Escritura, a palavra do Senhor é o meio pelo qual nós podemos vencer esses sentimentos da ira, da cólera e dentre outros sentimentos. E eu estou trazendo aqui para nós essa particularidade da espada. Lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a Bíblia é como uma espada de dois gumes. Uma das funcionalidades da espada é o quê? Cortar. Ela corta, ela tira, ela arranca, ela põe para fora. Assim também a Bíblia, como esse simbolismo, essa metáfora de espada, que ela vai entrando em nós e ela vai tirando, cortando o que de nós não serve, o que há em nós, mas não agrada ao Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então, deixando aqui um pouco mais claro em relação a essa oração de Davi, o que nós precisamos entender é que quando nós deixamos esses sentimentos aflorar, a ira, a cólera e outros sentimentos, nós devemos lembrar que antes de atingir alguém com palavras, com ações, nós estamos ferindo primeiro ao Senhor, a santidade de Deus. Ferindo alguém é estar ferindo a Deus. Porque a Bíblia diz que o ser humano é a imagem
e a semelhança de Deus. Lembre-se, ferir alguém é primeiro ferir a Deus. Vamos adiante. Meus amados, tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Vamos lá para a leitura da introdução, que diz assim: nessa lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. Eu confesso aos irmãos, sou bem sincero, eu nunca tinha visto essa palavra. Eu nunca tinha estudado a respeito desse contexto de antinomismo. Mas, como o estudo é glorioso, constante, ninguém nunca sabe de tudo, eu passei a aprender, a ter esse conhecimento nessa revista aqui desse conceito de antinomismo. Então vamos lá. Vou ler novamente. Nessa lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. Abre aspas e diz assim, a partir de explicação desse conceito, que a cólera é antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso a seção bíblica de Mateus 5, do 21 ao 26, será o objeto do nosso estudo. Então o foco do nosso estudo hoje está nessa perícope, de Mateus capítulo 5, do 21 ao 26. E aí nossa introdução deixa algumas coisas ainda aqui para nós ressaltarmos, quando diz aqui que a cólera é a antessala do homicídio, ou seja, é algo que antecede o homicídio. Alguém que é encolerizado, alguém que é dominado pelo sentimento da cólera, da ira, isso é um passo para alguém chegar a um homicídio, ou seja, tirar a vida de alguém. Mas observe que mais para frente nós vamos ver que na visão ou lógica de Deus, para nós tirar a vida de alguém, ser considerado um homicida no aspecto bíblico, não é somente tirar a vida literalmente, mas nós podemos matar uma pessoa pelo nosso sentimento, pelas nossas palavras que vão sair. O coração tá tão cheio de sentimentos ruins, de raiz de amargura, que quando abre a boca e solta, e aquelas palavras são como setas malignas e alcançam o coração da pessoa, e pessoas morrem, ainda estão vivos por causa da palavra que nós soltamos. Então, no contexto bíblico e na visão de Deus, homicida aqui não é somente aquele que tira a vida, mas aquele que com palavras mata, fere alguém. E isso precisa fazer com que nós venhamos dobrar a nossa atenção, meus amados. Redobrar a nossa atenção para que nós não sejamos, pelo conceito de Deus, homicida, ou seja, matar alguém com palavras. Continuando aqui ainda, quando diz assim, a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Eu coloquei aqui, olha a seriedade dessa verdade, ou seja, para nós termos uma comunhão plena com o Senhor, para nós termos uma vida devotada ao Senhor, para nós sermos adoradores fiéis, pessoas que o coração do Senhor se alegra, isso, meus amados, isso ela vem depois. Essa característica nossa de sermos adoradores fiéis ao Senhor vem depois, mas depois de quê? De nós termos aqui uma vida reconciliada com o próximo. Lições anteriores eu disse assim, está aqui Deus, está aqui o ser humano e nós estamos desse lado. A minha adoração, a nossa adoração só chegará até Deus se tivermos bem com o nosso próximo. Se nós não tivermos bem com o nosso próximo, a nossa adoração não chegará ao Senhor. E é exatamente isso que esse tópico está dizendo. Ele diz assim, para que a nossa vida, para que devotar a nossa vida a Deus,
precisamos nos reconciliar com o nosso próximo. Para que a nossa vida esteja devotada ao Senhor, nós precisamos estar em paz com todos. Isso vem até à minha mente aquele texto lá de Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, é 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, olha só, ninguém verá o Senhor. Eu estou dizendo que a minha adoração não chegará a Deus se primeiro não passar pelos seres humanos, se eu não estiver em paz com essas pessoas. De igual modo, esse texto de Hebreus diz que nem no céu eu chegarei se eu não tiver paz com todos. Por isso, irmãos, nós precisamos redobrar a nossa atenção em relação a esses sentimentos para com o próximo, porque nem a minha adoração e nem a minha entrada ao céu será possível se eu não tiver essa comunhão com as pessoas. No finalzinho da introdução, ele ainda deixa um detalhe muito interessante quando diz assim: veremos, na lição de hoje, que o nosso Senhor colocou em alto valor, em alta conta, o valor da pessoa humana. Então nós vamos ver ao longo da lição que Jesus, ele exaltou o valor da pessoa. Ele deixou a entender que a vida de uma pessoa, a alma dessa pessoa é preciosíssima e tem um valor que não se pode calcular. Ora, se Deus tem essa visão de que uma pessoa é preciosa, quem somos nós para descartá-la? Quem somos nós para fazer o que nós queremos com uma vida? Não podemos, se o próprio Deus está valorizando. Então nós temos que ir conforme o pensamento de Deus. De igual modo como Deus olha para a pessoa e vê ela importante, nós precisamos ter essa visão de que toda e qualquer pessoa também é importante. Porque tendo essa visão, meus amados, isso vai evitar em muito nós termos esses sentimentos aflorando e atingindo as pessoas, porque sabemos que Deus as ama. Amém? Vamos para o nosso primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz assim: o Evangelho não é antinomista. O primeiro subponto diz: o que é antinomismo? A leitura diz: a palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que significa lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. O autor da nossa lição, ele começa trazendo uma definição, uma postura de grupo de pessoas que defendem, que são os antinomistas. O que é o antinomismo? O que são os antinomistas? São pessoas que não se submetem, como diz aqui a nossa lição, a lei, regras, normas. São pessoas que querem viver ao seu bel prazer. Elas não conseguem se submeter a qualquer tipo de lei, regra ou norma. Nesse mesmo pensamento, coloca-se dentro da questão espiritual, ou seja, as pessoas não querem mais viver conforme os ensinos da palavra do Senhor. Eles são contra a lei do Senhor. Anti, como diz aqui a nossa lição, contra, e nomos, lei, contra a lei, não se submetem à lei. E eles querem não se submeter à vontade do Senhor. E ainda dizem que
O pecado, como diz aqui, o pecado era um decreto do Senhor, como se Deus tivesse decretado o pecado. Daí, então, como consequência disso, não é necessário que as pessoas se submetam à lei. Isso no entendimento dessas pessoas. Mas não é assim que nós cremos. Como diz aqui a nossa lição, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Então, existe esse grupo de pessoas, deixa aqui para nós, existe esse grupo de pessoas que não querem se submeter à ordem, à lei, aos decretos do Senhor, dizendo que isso não é mais viável, não é mais permitido. E olha o absurdo em dizer que Deus decretou o pecado, meus amados. Isso é um absurdo muito grande. Então, nós precisamos estar atentos a essas pessoas que estão trazendo essa realidade de não se submeterem mais à lei do Senhor Jesus Cristo. Lembra que na semana passada, se não me falha a memória, Jesus ele foi muito criticado pelos religiosos, porque na mente do religioso Jesus estava sendo um revolucionário, aquele que quebrava a lei, aquele que desfazia o que os profetas haviam falado, que Moisés havia falado, e isso na mente dos religiosos. Mas olhando para a vida de Cristo, pelo contrário, o que foi que ele disse? Eu vim cumprir a lei. Enquanto os religiosos diziam que Jesus estava quebrando a lei, Jesus disse, o próprio Cristo disse, eu vim cumprir e não quebrar, eu vim cumprir a lei. Mas esse grupo de pessoas já vai até ali pegando esse mesmo entendimento dos religiosos, como se Jesus estivesse quebrando a lei, agora eles também estão quebrando a lei, não querendo viver debaixo da lei. Então precisamos ter cuidado, meus amados, com esse espírito revolucionário. Amém? Olhando aqui então, fazendo um resumo desse tópico. Pessoas que não conseguem viver sob a lei. É o que nós estamos vendo desse antinomismo. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 15 e 16, diz que as pessoas estavam pegando essa questão da liberdade e vivendo uma vida em licenciosidade, em libertinagem. Ora, se não tem lei, vamos viver da maneira como nós queremos. E não é assim, queridos. Mesmo o Evangelho trazendo para nós liberdade, mas essa liberdade é limitada. Nós devemos nos encaixar na vontade do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos o antinomismo, como eu chamei aqui, o antinomismo sofisticado. Quer ver? Confira comigo Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus capítulo 15, versículo 8 é o antinomismo sofisticado. Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Foi o que pronunciou Isaías, não é isso? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, são pessoas que dizem que amam o Senhor, são pessoas que dizem que já são do Senhor, são pessoas que dizem são seres servos do Senhor, mas só de lábios. O coração, o desejo, a vontade, a obediência à lei desse Senhor, eles não se submetem. São apenas adoradores de lábios, mas o coração está longe, não quer obedecer. E eu chamo isso de antinomismo sofisticado. Então, Jesus está aqui citando o que Isaías, no capítulo 29, versículo 13, citou. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Ou seja, o coração deles não são sinceros para comigo. O coração deles não serve a minha lei, os meus decretos, como eu gostaria que assim fizessem. O que é isso? O antinomismo sofisticado. Porque nós vimos que existe o antinomismo, pessoas que não querem se submeter às leis. Assim também tem o antinomismo sofisticado. São pessoas que só dizem que Deus é o Senhor,
mas não obedecem às ordens desse Senhor. Não estão sob a lei do Senhor. Amém, meus amados? Vamos adiante. O segundo subponto diz assim: lei e evangelho. Na mentalidade dos antinomistas, a lei e os evangelhos são algo contrário. São coisas que anulam uma a outra. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Quer ver? Acompanhe comigo no texto. E diz assim: conforme visto em lição anterior, Jesus não era antinomista, ou seja, alguém que não estava debaixo da lei. Jesus não era antinomista. Pelo contrário, ele se colocou debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Continuando a leitura, diz assim: conforme visto em lições anteriores, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5,21, vemos claramente isso. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Ou seja, Jesus ele estava citando a lei. Se a lei não fosse importante para o Senhor, nem isso ele faria. Ele não citaria, mas ele citou. O fato dele dizer, ouviste o que foi dito anteriormente, ou seja, é alguém que tem apreço pela lei, é alguém que tem conhecimento da lei, é alguém que obedece à lei. Continuando, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Jesus não era antinomista, ou seja, alguém contrário à lei, alguém que era rebelde à lei. Não, pelo contrário, ele ressaltou a autoridade dessa lei. Continuando, atente para o mandamento, não matarás, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 20, verso 13. Continuando, enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita, ou seja, ao ato de matar uma pessoa, o nosso Senhor, eu gosto dessas duas palavras, ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início aonde? No coração do ser humano. A partir de quê? Da ira, do ódio e da cólera. Então observe que a lição agora vai nos levando, nos encaminhando para esta verdade que é o tema de hoje, né? A questão dos sentimentos. Então Jesus pega algo que estava na lei dizendo que não era para matar ninguém, não matarás. Jesus pega este princípio e aprofunda, amplia. O matar, na visão agora de Jesus, não está restrito ao tirar a vida da pessoa, ceifar a vida da pessoa, né? Mas assim ao odiar, como diz aqui a nossa lição, alguém que odeia, alguém que tem ira, né, contra uma pessoa. E ele finaliza o tópico, o autor aqui da nossa lição finaliza o tópico que esses sentimentos que levam ou alguém que vai até a culminância de uma atitude dessa, que é o homicídio, ele é dominado por alguns sentimentos. Ou seja, ninguém tira a vida de alguém se não tiver esses sentimentos aqui. E Jesus disse está dentro do coração. Por isso, meus amados, eu disse no início que nós precisamos ter cuidado e resguardar de fato, fazer com que esses sentimentos não aflorem dentro de nós, porque olha a consequência. Agora imagine aí, irmãos, faça uma retrospectiva das vezes que você ou nós pronunciamos algumas palavras e que foram como setas flamejantes, na ponta tinha veneno e chegou ao coração dessas pessoas. Talvez pessoas hoje estão morrendo por causa de uma palavra que nós demos. E nós precisamos ter muito cuidado, porque na visão do Senhor Jesus, essas pessoas que assim procedem, que matam outras pessoas com palavras, são réu do juízo, meus amados. Olha só a seriedade da coisa. É réu
do juízo. Amém? Vamos para o terceiro subponto da nossa lição: legalismo e antinomismo. A princípio parece ser a mesma coisa, mas na verdade são os dois extremos, o legalismo e o antinomismo. O antinomismo nós vimos o quê? Que são pessoas que não querem se submeter à lei. Esse é o antinomismo. E o legalista ele já ama a lei, só que ele vai no extremo do amar a lei. Ele ama a lei no aspecto frio. Ele ama a lei no aspecto frio. Então nós temos de um lado alguém que despreza, e nós temos de um outro lado alguém que se apega a ela, mas no aspecto de frieza. A lei como ali umas regrinhas a serem seguidas. Esse é o legalista. Esse é o ensino básico dessas duas situações. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais na leitura. Vamos lá. A leitura diz assim: legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa. Olha só. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosa das leis como determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Então, como é que o legalista ele crê? Para eu alcançar o favor de Deus, eu tenho que fazer isso. Para eu alcançar o favor de Deus, eu tenho que fazer isso. Para eu alcançar o favor de Deus, eu tenho que fazer isso. Na verdade, a Bíblia diz que a chuva está para os bons e está para os maus. Deus, de igual modo, ama as suas criaturas. Mas o legalista tende a querer entender assim: não, se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar mais. Isso é o legalista. Continuando. Por outro lado, o antinomista, rejeita toda e qualquer normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Isso está em Filipenses capítulo 3, verso 3 e 4. E o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, são atemporais. Não são como os antinomistas dizem, pregam, ensinam, que a lei passou. Não. A lei do Senhor é atemporal. As ordens do Senhor são atemporais, ou seja, não tem validade. Elas são constantes, elas são para todo o sempre. Continuando, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto o antinomismo. Então, observe, irmão, eu gostei muito do que a lição está nos ensinando, esse redobrar da atenção em relação a esses dois grupos existentes de pessoas, os legalistas, que querem agradar a Deus por meio de práticas, e os antinomistas, que rejeitam todo e qualquer limite, toda e qualquer regra, todo e qualquer mandamento, lei. Eles rejeitam, eles querem viver segundo aquilo que eles acham nos seus corações. E nós precisamos, meus amados, ter muito cuidado em relação a isso, porque o interessante é que tanto um grupo quanto o outro, eles estão se multiplicando nos nossos dias, e nós devemos redobrar a nossa atenção para não nos encaixarmos em nenhum desses grupos, mas manter o equilíbrio. Amém? Vamos lá. O segundo ponto da nossa lição diz assim: a cólera é o primeiro ato para o homicida. A cólera é o primeiro ato para o homicida. E eu quero deixar aqui claro, irmãos, que
Nós estamos estudando a questão do homicídio não no aspecto de alguém tirar a vida, mas alguém matar a vida por meio das palavras. É bem verdade que o sentimento, tanto daquele que tira a vida de alguém, quanto daquele que mata alguém pela palavra é o mesmo. Qual é? A cólera. Tanto um aspecto quanto o outro. Para eles chegarem nessas conclusões de matar literalmente ou matar alguém pelas palavras, o sentimento, a raiz, a fonte é a mesma, a cólera. Mas vamos lá, a cólera é o primeiro ato para o homicida. O primeiro subponto diz assim: Jesus e o sexto mandamento, ou seja, não matarás, não é isso? Continuando a leitura. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo, que se está em Êxodo 20, verso 13, Deuteronômio, repetindo, capítulo 5, versículo 17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda. Cadê a graça barata? Cadê a graça frouxa? Não existe, irmãos. O Velho Testamento, o Novo Testamento não é a frouxidão da lei. O Novo Testamento não é o escancarar das portas. Não, pelo contrário. A revista assim diz, e eu concordo, que Jesus veio e trouxe uma interpretação, uma nova interpretação. E ao interpretar, ele não está rejeitando a antiga, mas ele está aperfeiçoando, como diz aqui a nossa lição. Ele está aprofundando, ele está elevando o nível do decreto, da lei. Continuando. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio do coração, irmãos. É um tipo de homicídio do coração. Como também afirmou o próprio apóstolo João, abre aspas, diz: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Veja que João, tempos depois, ele faz menção disso que Jesus estava ensinando. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então tem pessoas, meus irmãos, que estão dentro da igreja que, de maneira real, nunca mataram pessoas, mas com palavras já mataram dezenas e dezenas. E naquele dia vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fiz, eu não vos conheço. Porque são pessoas que mataram outras pessoas por meio de palavras, são homicidas, meus amados. E a Bíblia diz que isso faz com que a pessoa seja réu do juízo. Continuando. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Isso está em 1 João 3,15. Não por acaso que o verbo irar no grego em Mateus 5 é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Bendito seja o nome do Senhor. Destacando apenas 2 pontos desse tópico aqui, meus amados. Quando diz: a fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o seu irmão. Eu anotei aqui dizendo assim, meus amados. E olha que Abel simplesmente ofereceu sua oferta. Em momento algum ele foi provocativo.
Observe que, como algo já estava no coração de Caim, observe que já estava no seu coração, porque a narrativa bíblica vai dizer que cada um ofereceu o seu sacrifício. Aquilo que eles tinham ou consideravam como o melhor, eles ofereceram ao Senhor. Mas Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. E isso fez com que esse sentimento aflorasse, levando este homem a tirar a vida do seu próprio irmão. Mas o destaque que eu trago aqui para nós é que note que o irmão, ou seja, Abel, ele não provocou, ele não deu margem para que este sentimento aflorasse. Era algo que já estava dentro do Caim. Era o sentimento mau, perverso, que já estava dentro dele. E isso serve como exemplo, meus amados, para aquela realidade que eu falei lá no início, que nós devemos redobrar a nossa atenção em relação a esses sentimentos que estão dentro de nós. Não são poucas as vezes que eu vejo pessoas dizendo: eu tenho um coração bom, eu tenho um coração bom. Queridos, ninguém se conhece, nem eu mesmo, nem você mesmo se conhece. Quantas reportagens nós temos visto de pessoas que tiraram a vida de outras pessoas, e quando nós vamos ouvir o relato dos familiares ali, dos parentes, vizinhos, eles ficam assim estarrecidos. Por quê? Porque parece que estão anestesiados em não acreditar que fulano fez determinada coisa. Não, eu não estou acreditando até agora que fulano fez isso. Fulano era uma pessoa tão boa, fulano isso, fulano aquilo. Ninguém se conhece, querido. E está tudo aqui, dentro de nós. Veja como estava nesse exemplo na vida de Caim, que tirou a vida do seu irmão Abel, como eu coloquei aqui. E olha que Abel nem não deu motivo, não ficou como algo provocativo, né? Não, ele simplesmente se irou, ele deixou os sentimentos aflorar. E olha o que aconteceu, meus amados. Ainda no final aqui do tópico diz assim: portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam o homicídio. Então, no contexto do Senhor Jesus Cristo, né, não é apenas a morte literal, mas a morte de pessoas por meio das palavras. Por isso, meus amados, eu acho que foi na lição passada mesmo, que a palavra ela deve ser temperada com sal, ou seja, ter equilíbrio. Jesus falou: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Ou seja, o que mata o homem é o que sai. Por isso nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque do sair das palavras da nossa boca, meus amados, e esta palavra matar alguém, nós seremos réus do juízo, lógico, se nós não nos arrependermos. Amém? Vamos adiante. O segundo subponto diz assim: a cólera no contexto bíblico. A cólera no contexto bíblico. Diz assim a leitura: tanto o salmista quanto o apóstolo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o que, irmãos? Contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4, 26, Hebreus 12, verso
15. Então, no contexto bíblico, nós vemos, por Jesus ou Deus nos conhecer e saber que estes sentimentos estão dentro de nós, nada nos impede de que, vez por outra, esses sentimentos passem por um instante dentro de nós. Mas o que não pode acontecer é o quê? O ser dominado por esses sentimentos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, cuidado com a atitude que vem depois desta ira. Cuidado com esta atitude. O que você vai fazer depois deste sentimento que passou no seu coração. O salmista diz assim: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não é isso? Salmo 4, verso 4. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, o sentimento está dentro de nós, está, mas cuidado. Quando diz não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe o tempo passar. Não vá nutrindo este sentimento, porque ao passo que você deixa o tempo passar e você vai nutrindo este sentimento, isso vai acarretar em quê? Ou morte de palavras, ou morte literal. Eu quero deixar algumas coisas destacadas aqui para nós, meus amados, ainda. Quando diz aqui, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escrevem que o servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Eu coloquei pontuando assim: sentimentos contidos, ou seja, estão dentro de nós. Não tem como impedirmos, é como os pensamentos, às vezes os pensamentos impuros. Não tem como impedi-los, mas tem como, ou não tem como evitar. Não tem como evitar, mas tem como fazer com que eles não se proliferem, sejam alimentados. De igual modo, os sentimentos não tem como evitar, porque nós somos seres humanos. Por isso o salmista e o apóstolo falaram sobre a questão da ira. Nós somos seres humanos, somos caídos, somos pecadores. Não tem como evitar que esses sentimentos estejam dentro de nós, mas tem como trabalhar para conter estes sentimentos. Amém, meus amados? Ainda um ponto aqui, o pecado, nesse caso, não é o sentimento, mas o que ele pode provocar. Quando o salmista diz assim: não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Quando o apóstolo Paulo fala: irai-vos, mas não pequeis, é o cuidado em relação ao que vem depois deste sentimento. Por isso que o tema da nossa lição é estar precavidos em relação a esses sentimentos, ou seja, sufocar estes sentimentos, porque se nós os alimentarmos, possivelmente trará consequências, e diga-se delas talvez irreversíveis, meus amados, irreversíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa questão do irar-se, é porque nós temos a natureza adâmica, nós temos a natureza pecaminosa, nós temos uma natureza caída, e não pode ser evitado esses sentimentos, mas pode ser contidos, sufocados. Amém? Continuando, ainda aqui nesse tópico, a ira é uma emoção humana. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas irando-se. Agora aqui o detalhe, né? Irando-se contra o pecado, contra atos desumanos, contra desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou a ira contra os que faziam do templo covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar. Uma coisa é saber que a nossa natureza humana é caída e esses sentimentos estão dentro de nós. Vez por outra, eles estão querendo se manifestar. Mas uma coisa é ele passar dentro de nós e outra coisa é deixar ele nos dominar. É o que diz aqui a nossa lição. Não devemos deixar ele nos controlar.
e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa. Eu coloquei algumas outras anotações aqui para nós dentro desse tópico que nós estamos lendo, meus amados. Glórias ao nome do Senhor. Está dizendo que, no contexto da Bíblia, algumas pessoas, ainda que justas, elas se iraram. E cita até o exemplo de Jesus, quando viu os cambistas no templo, fazendo da casa do Pai covil de ladrões. Ali Jesus, ele irou-se. Irou-se não contra as pessoas em si, mas contra o ato que elas estavam cometendo. Fazendo da casa do Pai covil de ladrões. Então nós temos o senso de justiça. Dentro de nós temos o senso de justiça. Então, quando nós vemos algumas situações que, pelo nosso senso de justiça, não são corretas, esse senso de justiça quer nos impulsionar a tomar atitudes que não convêm. Quantas pessoas já não foram ceifadas as suas vidas por a sociedade querer fazer justiça com as suas próprias mãos? Ainda que aquela pessoa esteja errada, mas as pessoas fizeram justiça com as suas próprias mãos, ou seja, tiraram a vida de outra pessoa, porque realmente ela cometeu algo, mas não é o correto nós fazermos a justiça com as nossas próprias mãos, mas deixar com que a lei assim faça a justiça e não nós. Cabe a nós nos revoltarmos em relação a esse tipo de atitude, como Cristo se indignou, irou-se, mas não cabe a nós fazer a justiça, meus amados. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Só não podemos deixar o senso de justiça nos levar a fazer justiça com as próprias mãos. Dentro de nós tem o senso de justiça, mas cuidado com esse senso de justiça para não exceder e nós acabarmos fazendo justiça com as nossas próprias mãos. Muito cuidado, meus amados, muito cuidado. Amém? Vamos mais adiante para o nosso terceiro subponto, que diz assim: o valor da pessoa humana. O que eu acredito, meus amados, pelo menos duas coisas deveriam pesar para nós em relação a nós termos esse tipo de atitude de agredir alguém, seja fisicamente, seja por meio de palavras. Pelo menos duas coisas: o amor a Deus e enxergar o valor do ser humano, ainda que pecador, ainda que mau, ainda que perverso. Sabe aquela realidade do olhar como Deus olha para as pessoas? Eu acho que deveria ser assim. Pelo menos essas duas coisas deveriam pesar para nós. Não, eu não posso agredir, não, eu não posso fazer, não, eu não posso ofender. Por quê? Porque eu amo o Senhor, primeiro. O segundo, não, eu não posso fazer porque essa pessoa, apesar dela ser assim, mas Deus a ama. Deus vê nela algo precioso. E eu também devo enxergar, preciso enxergar nas pessoas o quão preciosas elas são. Então, pesando essas duas coisas, fará com que nós venhamos evitar muitas outras, meus amados. Palavras, agressões, justiça própria. Isso será importante para nós, amém? Então vamos lá. O valor da pessoa humana. Olha como Cristo, olha como Deus, ele valoriza a pessoa. Vamos lá. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave. Olha só, irmãos. Igualada à blasfêmia. Ou chamar outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta normalmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo eterno.
Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas de igualmente os que nutrem, olha só essa palavra, irmãos, nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. Então veja só, Jesus dando ênfase ao valor da pessoa humana, elevando na mente das pessoas a olhar para as outras e perceber nelas o valor, Jesus diz, não pode chamar de raca, que significa inútil, cabeça vazia. Não pode chamar de louco, ou seja, alguém ímpio, alguém incrédulo. Jesus está levando os seus discípulos a terem cuidado em relação às suas palavras para com as pessoas. A sequência do texto diz assim, que nós não podemos nutrir. Jesus não está agora condenando não somente o aspecto de tirar a vida literal, mas nós não podemos nutrir. Eu já falei aqui nessa lição para os irmãos que nós não tem como impedirmos de sentimento passarmos em nós, mas nós temos como impedir de nutrir esses sentimentos, fazer com que eles não sejam aqui constantes dentro de nós. Por exemplo, meus amados, o que seria nutrir? Nutrir a cólera, nutrir o ódio, nutrir o rancor. Alimentar. Não podemos impedir que esses sentimentos passem em nós, mas nós somos os responsáveis de alimentar estes sentimentos, ou de deixar ele morrer de fome, sufocar esses sentimentos. Tem uma outra palavra dentro da própria Escritura sobre ressentimento. O amor não se ressente do mal. Não foi o apóstolo Paulo escrevendo a Coríntios no capítulo 15, aos irmãos de Corinto, no capítulo 13, o amor não se ressente do mal. O que é esse ressentimento? Ressentimento é alguém que fica guardando. É alguém que como se tivesse um caderno e vai escrevendo. Que ele, ele não consegue esquecer. Ele não consegue deixar para trás. Ele vai escrevendo. Toda vez que ele olha, ele lembra. Toda vez que ele olha, ele lembra. Toda vez que ele olha, ele lembra. Ou seja, é alguém que está alimentando. E a Bíblia condena isso. Porque, querendo ou não, a vista está dizendo que quando esses sentimentos são nutridos, são alimentados, quando o mal é ressentido, quando nós alimentamos, isso vai debocar em alguma coisa. Isso vai cair em alguma coisa, seja morte literal, seja morte pelas palavras. Então, ressentimento é isso. Pessoas que alimentam, pessoas que guardam, pessoas que ficam sempre ali remoendo aquelas situações. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15 está escrito, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 vai dizer: não se ressente do mal, na versão Almeida Revista e Atualizada. Então nós precisamos o quê? Abrir mão disso, irmãos. Deixar estes sentimentos, abandonar estes sentimentos, para que nós não venhamos ter consequências desastrosas, meus amados, e sermos, como diz a palavra, réus do juízo. Avançando para o nosso, para esse ponto ainda, para esse ponto que diz assim a leitura: a vida humana tem um valor sagrado. Será que a gente enxerga assim, meus amados? Não, sejamos sinceros. Será que a gente enxerga o próximo assim, desta maneira, como algo sagrado? Porque eu creio que essa é a visão de Deus em relação às pessoas. Deus olha a vida como algo precioso, sagrado. Será que nós estamos tendo essa visão? Continuando. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado. E o empregado, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão por causa da cor de pele, quer por diferenças econômicas, pois como o apóstolo Pedro diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro reconheceu que Deus, a visão de Deus em relação aos gregos e aos gentios era a mesma coisa.
Enquanto que os judeus olhavam para os gentios e viam como uma raça miserável, digna do inferno. Lembra daquela cena que eles vão passando ali por próximo de Samaria, os samaritanos, e 2 dos seus discípulos disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e destruir todos os samaritanos? Era assim a visão dos judeus. Olhava para os gentios como uma raça de miseráveis, indignos até do amor de Deus. Mas Deus olha para os dois grupos, judeus e gentios, e tem o mesmo sentimento de amor, de graça e de misericórdia. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós iríamos fazer, meus amados? Então, pessoas não gostam de outras por causa da cor da pele. Tem pessoas que não gostam da outra, né? Por diversas situações. E o interessante é que o conselho que esse tópico nos dá é em relação a patrões, crentes, mas que humilham o seu empregado. Na empresa é um capeta, mas lá na igreja, que está junto com o irmão em Cristo, que é funcionário dele, agora está um anjinho, cantando, mas na empresa humilha o empregado, coloca o empregado em situações vexatórias e uma série de coisas. E a lição diz do empregado para com o patrão. Quantos empregados não matam tempo, né? Aqui no interior do Pará nós chamamos de cozinhar o galo, ou seja, pessoas que vão enrolando o tempo passar e não executam as suas atividades, mas no final ele vai receber, mas não desenvolveu a sua atividade, só esperou o tempo passar. Roubam os seus patrões. Veja só, irmão, esse ensino. Quando alguém não se dispõe a fazer para aquilo que foi chamado, ou seja, está matando hora, deixando a hora passar e não executa, você está roubando o seu patrão. Por quê? Porque no final do dia ou do mês você vai ser pago por essas horas que você deveria estar trabalhando, mas não trabalhou. Você está roubando. Então, cuidado, meus amados, cuidado, você que é funcionário, você que é empregado. Faça, a Bíblia diz, o conselho bíblico é assim: faça como que para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adiante, meus amados. Vamos adiante. O terceiro ponto da nossa lição. O terceiro ponto da nossa lição diz assim: a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar e a desavença. O primeiro ponto diz: a oferta do altar. Vamos lá. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus dirige aos seus discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar com um coração cheio de ira ou rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair em mentira. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 20. Para o judeu, ofertar é um ato sagrado. Na mentalidade dos judeus, o momento de ofertar era um momento sagrado. Continuando, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. Jesus valoriza, ele não invalida, como muitos querem invalidar hoje. A questão da oferta, a questão do dízimo. Não, Jesus não desvalorizou, Jesus valorizou. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizou esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5, 24. Portanto, o ensino do nosso Senhor é claro: não há relacionamento concreto com Deus sem relacionamento concreto com o irmão. Não há relacionamento, está aqui o irmão, não há relacionamento com Deus, concreto com Deus,
se não tiver um relacionamento com o irmão. Não adianta entregar a minha oferta e o meu dízimo, né? Se eu não estiver bem com o meu irmão. Olha só, irmãos, como Jesus ele coloca em pé de igualdade. Jesus era um judeu. Ele sabia que o ato de ofertar, assim como todos os judeus, era algo sagrado. Mas o relacionamento de uma pessoa com outra impede esse ato que é sagrado do ofertar. Então Jesus está colocando de pé de igualdade que o relacionamento de uma pessoa e outra também é algo sagrado, bendito seja o nome do Senhor, de maneira que impede de nós termos um concreto relacionamento com o Senhor, se não tivermos bem com o nosso irmão. Vamos para o nosso segundo subponto da lição, meus amados, que diz, evitando a desavença. Evitando a desavença. A leitura diz, os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 diz respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor Jesus enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um asse, a menor moeda do cobre romano, valendo cerca de 1/4 de centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as nossas desavenças entre nós e, assim, preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo, que abre aspas, diz: ousam algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Então esse texto que Paulo está dizendo aponta para a predisposição a resolver uma situação. Ele está colocando a seguinte situação, que um irmão está contra o outro, e eles iam direto ao tribunal, na justiça. Botar na justiça um irmão contra o outro. E ele está dizendo, por acaso vocês não conseguem resolver entre si esta coisa? Será que não tem alguém sábio no meio de vós que possa intermediar esta situação, sem que haja necessidade de que vocês vão à justiça? E quando ele diz isso, ele aponta para o princípio da disposição em querer resolver. Tem irmãos que não têm disposição em querer resolver, já levam para a justiça. E o texto bíblico diz que quando isso acontece, causa escândalo. Imagine, irmãos, um irmão colocando o outro irmão na justiça. O escândalo e prejuízo para o reino que vai trazer. É grande, é grande. E diga-se de passagem, meus amados, isso está disseminado, né? Multiplicou-se. Um crente jogando na justiça, ainda que não seja um outro crente, mas está levando a justiça. Só Deus para ter misericórdia, meus amados. Interessante que o conceito bíblico diz assim, ainda que esteja no meu direito, mas por amor ao Evangelho eu abro mão desse direito. É o princípio bíblico, meus amados. Mas infelizmente os princípios bíblicos estão sendo deixados de lado, estão sendo negligenciados. E isso traz um prejuízo muito grande para o reino. Mas que Deus nos dê força, meus amados, que nós possamos ter força para viver de fato e de verdade os princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para a nossa conclusão.
A nossa conclusão diz assim: como servo de Cristo, devemos viver as verdades do Evangelho. Não deixamos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que a desavença torne-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, a luz da Escritura deve se reconciliar imediatamente. Seguir a paz com todos, pois isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Eu escrevi algum apontamento aqui para nós dizendo: qual ofensa é maior do que tínhamos para com Deus? Porque observe, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, ou seja, por causa dos nossos pecados nós ofendemos a Deus. E Ele nos perdoou. E às vezes nós não conseguimos perdoar pessoas que nos ofenderam por coisas muito menores do que nós tínhamos para com Deus, a ofensa que nós tínhamos para com Deus. Então, se Deus nos perdoou, sendo que nós tínhamos ofendido em muito a Ele, nós devemos imitar o Senhor, perdoar as pessoas. Então tem irmãos ou irmãos entre pessoas do mundo que são intrigadas e coisas simples. E o que eu quero dizer aqui, meus amados, se nós não tivermos cuidado, nós não iremos para o céu, nós não alcançaremos a nossa salvação. Porque se nós formos observar no Pai Nosso, diz assim: perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Note que o perdão de Deus, isso é Jesus ensinando a oração. O perdão de Deus está condicionado ao eu perdoar o próximo. Ao passo que eu perdoo o próximo, eu consigo o perdão de Deus. Mas quando eu nego o perdão ao próximo, Deus também nega o seu perdão. Muito cuidado, meus amados, muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Espero que essa lição tenha sido de grande valia para a sua vida e tenha lhe trazido crescimento espiritual. Permitindo o Senhor, semana que vem nós estaremos aqui trazendo mais conteúdo bíblico para a nossa vida, para a nossa alma. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.